Cara enxadrista, tudo bem com você? Você que tá assistindo esse vídeo aí pensando em adotar a defesa eslava no seu repertório, jogar com a variante de boia, variante de cavalo do canto ou alguma outra que nós vimos durante as lives, eu tenho uma notícia sensacional para você, porque no dia 5 de julho até o dia 9 de julho teremos a Semana da Defesa Eslava. Vai ser uma semana muito interessante, vamos aprender como adotar um repertório sério de aberturas, para você parar de sofrer contra o peão dama. E no final eu vou abrir vagas para um curso que vai estar incrível para você aprofundar ainda mais nessas linhas que são sensacionais, tá? Mas para você participar, eu preciso que você se inscreva, tá? Na descrição do vídeo tem um link aí da inscrição para a Semana da Defesa Eslava. Escreve lá que vai ser sensacional e muito importante, porque dessa forma você vai receber os materiais exclusivos e os avisos dessa aula e vai estar sensacional. Um forte abraço, galera, e bom vídeo aí para você. Vou pegar agora uma partida de dois jogadores fortes, tá? Dois ex-campeões mundiais, Petrosian contra o Smyslov, e uma partida sensacional para você entender que o Smyslov ficou bem, mas ele cometeu um deslize na posição, tá? Mas ele ficou bem na partida. Aqui a linha totalmente principal, tudo certinho. Aqui ele capturou antes, tá? Só teve transposição, mas a linha seguiu tudo normalmente aqui, tá? Aqui é 4 e B5. Jogou E5, né? O lance característico. Cavalo D5 e A4. Opa, Renan, fala assim. Não, nas outras lives foi o seguinte: todas foram do A4, só que foram A4 aqui. Depois em vez do E4, jogou A4 aqui. Eu vou tratar, vai ser uma série de lives aí, trabalhando de várias linhas. Vai ter linhas aí do variante Merano. Vai ter muita coisa pela frente ainda. A linha é bem completa mesmo. Opa, amigo, seja bem-vindo. O Sebastião? Não sei, o Sebastião. Acho que é o Sebastião que falou comigo essa semana. E4 e B5. Jogou aqui E5 e cavalo D5. E veio aqui o A4. E agora, galera, só para ver se vocês pegaram alguma ideia aí. O que você faz de preto nessa posição aí? Quais são as... Tem duas opções aí que eu falei que são boas. E tem uma opção que você não deve fazer, né? Só para vocês pegaram a ideia, a essência da posição. O que você faz aí de pretas? Na realidade, essa aí eu tô pegando as linhas com A4, que é a principal desse tipo de posição, porque se as brancas não fazem A4, galera, elas levam muitas vezes o B4. É, ou você vai ficar com o peão a mais de graça na posição, assim, sem compensação alguma. Aí você faz C5 e fica bem. Então, quais seriam dois lances aí viáveis nessa posição? Bispo F5 é um lance, exatamente, Alexandre. Esse seria um lance viável. O outro lance viável é o E6. Mas jamais, jamais faça isso, tá? Não faz isso aí, não. Exatamente, Renan. E6. Os dois lances são legais de fazer. O B4 tem que tomar cuidado aqui na posição agora, viu? O B4 ele pode jogar. Ele pode simplesmente tirar o cavalo, né? Para 2 ou para B1 e esse peão fica no ar. É perigoso. Então aqui, E6. Captura. Tem que tomar cuidado que esse avança, hein, galera. Não é tão simples assim não, viu? Avança B4 cedo. O avanço B4 é quando ele tá com o peão aqui. B captura e C captura. E a posição aqui do Smyslov tá totalmente certinha. Cavalo G5, jogou bispo B7 e dama H5, né? A curiosidade aqui é o Petrosian jogando uma linha de gambito, tá? Entregando peão. Isso é uma coisa interessante. Curiosa de dizer. Mas o Petrosian, galera, quando ele queria jogar pra frente, ele jogava, tá? Isso aí é uma coisa que você pode ficar tranquilo que ele joga pra frente quando precisa.
E jogou dama G4. E veio bispo E7. Aquela linha principal que eu mostrei para vocês na introdução. Veio bispo E2. E cavalo D7. Por que cavalo D7 e não cavalo C6? Isso aqui é uma dúvida importante, tá? Porque o cavalo vai por aqui e não por aqui. Eu tô pensando qual que seria o motivo disso, né? Se o peão ficar em E4, Renan, você joga B4 e toma de cavalo. Se o peão joga para E5, você joga com o cavalo para D5. Essa que é a ideia. Então, cavalo D7 é o lance aqui. Por que cavalo D7, galera? Se seu cavalo for para C6, você tem que visualizar que a disputa aqui é por essa diagonal. E você meio que abre mão da diagonal muito fácil. E também você tem um ponto muito, muito bom aqui em D5. Por quê? Em D5, você consegue manobrar seu cavalo aqui. Aí você, pô, né, mas eu posso pegar o cavalo e jogar em B3. Se a gente comparar B3 com D5, a diferença é que B3 você vai estar atacando meio que o vazio quase na posição. Não tem muita coisa em B3. Mas em D5, seu cavalo articula tudo aqui na posição, né? Incomoda muitas casas. Opa, isso aqui não. Essa seria a ideia. Exatamente, Diego. O cavalo fica limitado. Renan, a ideia também é não bloquear o bispo, não. Também, além disso. Sim, B4 não dá pra aproveitar, exatamente. E D4 também, tá certo. Então, cavalo D7. Jogou aqui H4. O Petrosian vindo pra cima, talvez acho que ele precisava ganhar essa partida. E jogou H5. Lance interessante para evitar que ele jogue H5, né? Se o adversário tá ameaçando H5, você joga H5 primeiro. Dama G3 e cavalo B6. E o que é o interessante? As brancas querem jogar um cavalo em D6. Por isso que dama G3 é interessante. Dama G3 ajuda a controlar. Mas elas não conseguem fazer o cavalo aqui, porque seu bispo tá livre na posição. Aqui veio o roque. E o Smyslov jogou A5. Qual que é a ideia do Smyslov aqui? Ele quer jogar B4 e avançar peões aqui. Ele vai gerar quase 2 peões passados na posição. Esse é o plano dele, tá com um peão a mais. E tem peão a mais na ala da dama, você tem que impor sua maioria de peões. Porque assim, galera, quando você ganha um peão na partida, muita gente não sabe converter o peão. O que você tem que fazer quando você ganha um peão a mais? Você tem que ver em qual ala você tem peão a mais. Aqui você tem 3 contra 1. Né? Nem vou considerar isso aqui, que isso aqui já ficou para trás. Tá? Você tem 3 contra 1, você tem que avançar e ficar um 2 contra 0. Vai ficar 2 peões passados contra nenhum. Se você for tentar atacar pela ala do rei, você não vai impor a sua maioria de peões. Então isso aqui é um conceito bem importante. Se você tem maioria de peões, você tem que atacar onde você tem maioria, não onde você tem minoria. Ou onde você está igualado. Porque senão não faz diferença o peão a mais. É como se tivesse, sei lá, um cavalo a mais, mas ele tá lá em A8 e você não usa. É quase essa analogia aí que a gente pode fazer. Tem alguns casos que dá pra devolver o peão. Tem uma partida que o cara devolveu. Quando joga com bispo F5, ele devolve. E aqui, galera, esse é um momento interessante. Petrosian sacrificou o segundo peão. Sacrificou o peão de D5 agora. E aqui que foi um dos erros do Smyslov. O que vocês já acham nessa posição? Deve tomar de bispo, de cavalo ou de peão? Qual que é a opinião de vocês aí? Bispo, cavalo, peão. Do que vocês tomariam esse peão aí que ele avançou? Opa, Antônio, seja bem-vindo. Obrigado por acompanhar. Lembrando que a live vai ficar gravada por 24 horas, tá, galera? Então, caso você não acompanhe ou chegou um pouquinho depois, vocês vão conseguir acompanhar tranquilamente aí até amanhã às 10 da manhã. Opa, Antônio, obrigadão pelo elogio. Feliz que vocês estão gostando dessas aulas aí. Hoje falando da variante de boia, né? Que foi bem bacana da gente acompanhar hoje. Uma ideia que eu acho que vocês vão gostar bastante de tomar o peão e entender quando você está seguro e quando seu adversário consegue criar algo aí.
E aí, galera, qual peça vocês tomariam esse peão? Manda aí no chat. Exatamente, Renan. Aqui você tem que tomar de bispo, cara. Por que você tem que tomar de bispo? Você continua mantendo a diagonal e você evita cavalo E4. É esse que é o detalhe. Então, tomar de cavalo foi o lance que o Smyslov fez. Não um lance que perde, mas só por curiosidade, eu passei na Engine para verificar a posição. Se ele toma de bispo, ele fica com 2.9 de vantagem. Se ele toma de cavalo, ele fica com 0.9 de vantagem de pretas. E com uma vantagem difícil de administrar. Por quê? O que acontece agora? As brancas jogaram torre D1. E agora o cavalo tá cravado, né? Tá ameaçando o bispo F3, tá ameaçando o cavalo E4. E difícil a posição. O Smith jogou dama C7, que é o lance interessante, né? Você tá com uma dama numa coluna semi-aberta, você tem que tirar ela daí. E aqui veio o cavalo E4. E o que acontece agora? Tem que entender o que você vai fazer com o seu rei. Porque o seu rei ficou no centro. Se você rocar curto, tá chegando aqui um bispo, né? Ingrato aqui na posição. Tá chegando o cavalo. E ele pode ter. Se você fizer rock curto, tem esse aqui logo de cara, né? Tem essa paulada aqui já, né? Então, o que você faz com o rei nessa posição, né? Isso é uma coisa interessante. Curiosamente, o mais jogado aqui atualmente de posição é rei F8. Que é estranho, né? Mas, o Smyslov jogou rock longo. Que também é estranho. Então você vê que qualquer opção com o rei ficou estranha, né, nessa posição. Se o lance melhor é um rei F8, você entende que a posição tem alguma coisa de errado, né? E galera, tô vendo que tá com mais de 40 pessoas aí, estamos com 32 likes. Deixa o like pra dar aquela força pra gente no comecinho. Aí quando você terminar a live, você tira se você não gostar. Mas deixa aí no começo pra dar aquela força pra gente aí. Galera que não deixou o like, dá essa força aí. Pra chegar aí mais gente, né? Então aqui jogou rock longo. E veio o bispo G5. E qual que é a ideia de bispo G5, galera? A ideia é o seguinte. Ele quer fazer cavalo D6. O que impede ele de fazer cavalo D6? O bispo de E7. Então, bispo G5, porque depois que o bispo captura, dama captura. Não toma de peão, que ele já tá com 2 peões a menos. Né? Se ele dobrar, ele fica com quase 3 a menos, tá? Só por curiosidade aqui. Ele já sacrificou 2. Se ele faz esse aqui, é como se ele tivesse com menos 1 ainda. Então, dama captura. Aí o Smith jogou A4. Veio dama G3 para apoiar cavalo D6. E depois de F5, esse lance aqui foi ruim. Até aqui as pretas estavam bem ainda, tinha um pouquinho de vantagem.